Um trailer, um homem adentra um templo e um sacerdote pergunta: você acredita em Deus? Ele disse: acreditei um dia, mas se minha mulher e meu filho não fossem tirados de mim. Então se os filhos e as mulheres dos outros forem tirados das pessoas, pode acontecer. Mas se acontece comigo, Deus não existe. Isso é muito primário. Mas por que Deus fez isso comigo? Euzinho, euzinha, não é? As pessoas se valorizam muito mais do que o que realmente são. Nós nos achamos geralmente muito mais do que realmente somos. Eu desisti de acreditar em Deus. Interessante, ninguém desiste de acreditar em economia, porque há pilantras na economia e no mercado empresarial e profissional. Ninguém deixa de acreditar. Ninguém deixa de acreditar no poder da política, porque haja pilantras na política. Mas na espiritualidade a gente diz: desisti de acreditar, porque sofri uma decepção. Crises de fé são processos naturais de amadurecimento da lucidez sobre a percepção de uma realidade real ampliada, mais profunda, e não rasa, rasteira, de pessoas que se permitem se fazer estúpidas para dar vazão, extravasão à sua própria mesquinharia e perversidade consigo mesma e com seus entes queridos, que são as primeiras a sofrerem os efeitos de sua própria bestialidade. Porque nós, como seres humanos, não podemos ficar só estúpidos. Se nós escolhemos o mal, não ficaremos apenas bichos, animalizados, não ficaremos animalizados apenas, ficaremos diabólicos e diabólicas, porque temos um sistema intelectual que processa como fazer melhor o mal do que apenas acontece com um predador na selva ou uma predadora na selva. Eu acho muito estranho, muito arrogante sairmos para a última das respostas. Já sei que Deus não existe. Meu Deus, com que facilidade as pessoas dizem isso. Porque estão contestando as religiões convencionais e fazendo a crítica de religião, de política. Devemos fazer, mas é claro que o Deus apresentado pelas religiões não é o Deus verdadeiro, ou verdadeira, a deidade verdadeira. É claro que não. Isso são projeções cognitivas humanas, de acordo com o zeitgeist de cada época, de cada teólogo ou teóloga. É óbvio. Mas como confundirmos o Deus das religiões, que inicial minúscula, com Deus, o ser inefável, inominável por isso, incognoscível, a origem de tudo, inclusive do espaço-tempo? Porque se nós dissemos, o universo é autocontido, essa foi a explicação mais esfarrapada que eu já vi para dizer que dispensamos Deus. Dispensar Deus. Ok, uma maravilha. Pessoas que querem ser deusas e deuses. O universo é autocontido, o espaço-tempo não teve começo. Como o espaço-tempo surgiu, é uma criação, compõe o universo que nós conhecemos hoje, de acordo com a ciência de hoje. Como não houve tempo, uma origem do tempo, já que o espaço-tempo e a matéria e a energia estão imbricadas, não houve um tempo inicial para que houvesse ali um criador que gerasse o surgimento do universo. Nós sabemos que é o Big Bang. Bem, então, como foi que surgiu do nada o espaço-tempo, a energia e a matéria? Significa que não precisava de um tempo no passado onde Deus ou a Criadora seria necessária, mas a todo tempo, porque há físicos como Jean Charron, francês, que diz que o universo pisca para dentro e para fora da realidade a todo tempo. Então precisamos de uma estrutura inteligente que nos sustenta a todo momento, como por exemplo vemos fenômenos estupidamente complexos serem desdobrados por animais com estruturas nervosas minúsculas, e dizer que tudo isso é seleção natural é uma força, me permite a expressão bem vernacular, forçação de barra sem tamanho, tão óbvia. O rei tá nu, a rainha tá nua também. Há tanta coisa complexa, completamente inexplicável, para a gente dizer que espiritualidade e Deus não existem, quando tantos fenômenos outros, muito mais próximos de nós, não são explicáveis pela ciência. A ciência é necessária, mas não caiamos na arrogância, na egolatria, na estupidez de negar que estamos cercados de fenômenos completamente incompreensíveis, incognoscíveis. Simplesmente, não temos poder cognitivo para acessar, processar uma série de fenômenos corriqueiros. Recomendo uma série que está... Não tem nenhuma participação. No Netflix, propaganda gratuita para o Netflix. Está em português, se não me engano, como Enigmas do Universo. É uma série documental bem interessante porque faz uma hibridização transdisciplinar, vai de biologia, citologia para astronomia, fica pulando de modo muito didático. No momento, fala-se de uma chimpanzé e de uma tia das chimpanzés. Os primatologistas trabalham com muito rigor e muita condição técnica para fazê-lo.
ela intui que está na hora de morrer, se afasta do grupo para falecer naquela noite. Para não dar trabalho, ela se afasta do grupo. Algumas pessoas intuem que estão próximas à morte física. Outras não. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos a parte de processamento consciente da psique, o ego deliberativo racional. É essa parte que toma decisões racional, objetiva, às vezes logicamente, às vezes, né, mais ou menos. Nos desconectamos das faixas profundas do cérebro e também da psique, da mente, que se conecta a essas ondas mentais de consciência que estão em toda parte. Animais percebem. É claro que a seleção natural ajudou a evolução das espécies, mas dessas pequenas coisas, por toda parte há fenômenos assim impressionantes. Quando acontece de vermos um passarinho que é vermelho, como vimos algumas vezes aqui, que parecia fosforescente, nada mais absurdo do que um animal chamar a atenção dos predadores e das predadoras. Há fenômenos assim, aos montes, frequências de som que fazem formações geométricas. Coloquei, por favor, na descrição que isso é piada. Aqueles grupos gigantes de aves fazendo formações caprichosas no ar. Visivelmente é um psiquismo ali, elas não se batem no ar. Os cardumes de peixes, vocês já viram as formações debaixo do oceano? Meu Deus, são psiquismos ali. Visivelmente o psique funciona como um indivíduo coletivo. Como não ver que há alguma coisa ali? É só observar a ciência, observar o fato. Depois nós buscamos uma explicação. Mas o propósito e a finalidade nunca vamos descobrir com a ciência. Só com consciência, juízo e valor, inteligência filosófica, inteligência espiritual, capacidade de enxergar que não podemos enxergar. A síndrome de Dunning-Kruger, que é dito que é de pessoas estúpidas. Não, há muita gente instruída que usa a sua inteligência e a sua instrução para se tornar bronco, bizonha, estúpida, negando o óbvio. Tá na cara e a pessoa nega e ri, está rindo de sua própria estupidez, de sua própria mesquinharia, e vai pagar caro por isso, e principalmente se intoxicar mentes frágeis de pessoas que precisam de espiritualidade de Deus, porque temos o impulso natural à reverência. Antropólogos e antropólogas falam disso de sempre. Nós temos, e agora neurocientistas estão percebendo isso, nós temos uma necessidade instintiva de reverência e devoção. Se não vivemos isso da forma certa para Deus, vamos começar a reverenciar o meu ego, o dinheiro, o poder, o prestígio, e eu não vou ser feliz, ponto final. Posso até ser bem sucedido aí, mas não serei feliz. E não que a pessoa não possa ter dinheiro, poder, prestígio, mas que isso não seja o foco da pessoa, mesmo sinceramente, não da boca para fora para enganar as pessoas. Cada um escolhe o grau de profundidade de ideias com que se nutre, valores com que se norteia, sentimentos que preencham as lacunas do seu coração, se é que tem coração. Porque há pessoas que são psicopáticas e acham interessante apresentar suas teses de acordo com o alvedrio dos seus caprichos pessoais. Isso não define a realidade. Como já citei Aldous Huxley algumas vezes, a realidade não deixa de existir porque seja ignorada. E a realidade em que estamos inseridos e inseridas é multidimensional e muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Lógico, porque nossa mente é restrita, nós temos limites. E há uma amplitude multidimensional completamente inconcebível para a nossa condição humana. Nós só podemos afirmar que Deus não existe, outras civilizações não existem, se nós fôssemos uma inteligência infinita. É simples assim. Se não somos uma inteligência infinita, devíamos ter vergonha, fugir do patético, do ridículo, de nos colocar na posição de um ser acima de todos, que pode dizer, temos uma inteligência, alguém tem inteligência infinita, alguém é perfeito. Então vamos agir com bom senso, com maturidade psicológica mínimos, para não nos expormos ao ridículo, porque há pessoas, há adolescentes lúcidas, que estão enxergando o ridículo de pessoas que estão atacando a espiritualidade autêntica. E falo com firmeza tudo isso, porque isso leva pessoas a pensar em suicídio, a se entupirem de psicofármacos, e a se sentirem sem propósito para viver, e a se sentirem numa realidade revoltante de injustiça, sem procurar propósito e significado de aprendizados nessas experiências que nos deem um mínimo de calma e tranquilidade para raciocinarmos com um pouquinho de isenção e não nos afundarmos num caos de niilismo e desesperação. Se algumas pessoas dizem, eu não entro nesse estado de espírito, mas está fomentando isso em terceiros, em mentes jovens, frágeis,
e será responsabilizado e responsabilizada por isso, quer acredite na lei do karma ou do retorno ou não. Simples assim. Não precisa que Deus, o velhinho de barbas brancas, fique aborrecido e mande um despacho, vou aqui sentenciar, vou bater um veredicto e dizer que essa pessoa deve ser castigada. Não. É como se você se lançar de um precipício e não acreditar na lei de gravidade que você vai se arrebentar lá embaixo. É como tocar no fio de escapado, como falei, e não acreditar que você será eletrocutado, eletrocutada e será carbonizado, carbonizada. Se for de alta tensão, a pessoa vai ser carbonizada. Se não estiver com o devido material, sem proteção, se não respeitar a lei da eletricidade, vai sofrer as consequências. Ponto final. As leis espirituais, que são tão certas como essas, que estão no espectro da nossa ciência material, ou a nossa ciência que alcança o universo material. Que temos um pouco mais de juízo, menos arrogância, mais lucidez, humildade. O que é humildade? Né? Lucidez, bom senso para enxergar nossas limitações cognitivas. Eu acho que a gente não deveria se meter ao disparate irresponsável, leviano e ridículo de dar opiniões sobre o que a pessoa não estuda. E é muito comum nós vermos isso. Nessa época de niilismo e materialismo ateu, muito pomposo e sem base, passam de patéticas e patéticos muitas dessas pessoas, desses indivíduos, sem se darem conta, porque tem gente que enxerga. Não vai falar você, porque vai alertar você se você não está sendo sensível com ninguém. Mas você passa de ridículo, ridícula, sem saber que está passando, mas passa. Porque nem todo mundo é tolo ou tola que vai parabenizar, aplaudir as suas bobagens ditas em nome de títulos que passam. Nossa ciência é bem recente. Há muita coisa pela frente que vamos descobrir. Já estamos descobrindo hoje. Há muita coisa sem resposta. A ciência de qualidade, par excellence, diz que não tem resposta para quase nada. A astrofísica e a astronomia só fazem dizer isso é impossível, acabamos de descobrir, mais outra coisa impossível que acabamos de descobrir. É assim o tempo todo. A ciência está se refutando a cada geração. Ciência não traz propósito, não pode dar mundividência a ninguém. Ciência existe para descrever fatos e fenômenos, não para indicar finalidades, não para dizer significado, o que quer que seja. Toda pessoa sensata, relativamente madura psicologicamente, sabe disso, ainda que seja ateia. Ainda que seja ateia. Não são só as pessoas pouco instruídas ou pouco inteligentes que sofrem da síndrome de Dunning-Kruger, não. Eu vi declaração de ateísmo e declaração de que não existe vida após a morte. Principalmente isso, de pessoas muito incultas e estúpidas. Bobagem, vai para debaixo da terra, apodrece, vai para debaixo da terra, apodrece. Cansei de ouvir. Vi poucas pessoas instruídas e inteligentes terem essa disposição de falar assim. A ideia de eu não vejo... Houve quem dissesse assim, eu não vi nenhuma alma, nenhum espírito saindo dali. Você está vendo Bluetooth? As ondas de Wi-Fi? O que é isso? Você vê a economia? Você vê o conceito da geopolítica e a crise que pode levar a humanidade a um armagedon nuclear a qualquer momento? Não vai acontecer isso não. Eu não acredito que vai acontecer, mas por razões espirituais. Fazer pouco caso de tudo isso, porque não estamos vendo. Deixar de acreditar, estou com uma crise de fé na política. Eu não acredito mais no poder da política, no poder da economia. Abandone seu dinheiro, já que você vê tanta gente pilantra no universo financeiro, pessoas que só pensam em lucro e ponto final. Aí você desiste de pagar suas contas, sai do universo econômico financeiro. E por que você sai do universo espiritual religioso? Apenas porque há decepções como onde o ser humano está, há desilusões, há más surpresas. Cuidemos para que o nosso muito saber não se volte contra nós. Cuidemos para que nossa presunção não nos destrua. Cuidemos para que a nossa pretensão de poder, quanto mais alguém quer ter domínio, poder, controle sobre outras pessoas, mais ela está precisando de autogoverno, autodomínio, autocontrole, que todas as pessoas, parcialmente que seja. É uma busca contínua, mas precisamos ter governo de nós próprios, de nós mesmas. Sejamos um pouco mais profundos e decentes com nós mesmos, nós próprias. E não nos enganemos, porque seremos nós mesmos a pagar o pato por isso, por nossas escolhas equivocadas e as mentiras que pregamos a nós mesmos, a nós próprias.